Conforme a gente vai ficando um pouquinho mais velho, é meio que normal, né? A gente perder um pouco ali da facilidade do aprendizado, da própria memória em si, das capacidades mentais como um todo. E aí eu vou falar no vídeo de hoje então sobre a fosfatilcerina. Já clica no gostei, se inscreve no canal, porque a promessa é que ela dá uma melhora desse processo de cognição e de memória. Claro que a gente tem que começar aqui falando o seguinte, tá, pessoal? O sistema nervoso, ele é muito complexo. Então não dá para dizer que a fosfatilcerina vai resolver todos os problemas, mas ela tem várias evidências de funcionamento em várias coisas. Então é nisso que a gente vai focar, porque às vezes eu recebo, né, dúvida de aluno meu da consultoria. Ah, Leandro, eu tô com um problema X, vou tomar tal coisa. Mas você fala, meu, calma, o sistema nervoso ele é complexo. E, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal sobre coisas para melhorar a performance mental, tá? Então sempre que tiver qualquer dúvida, lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema. Bom, o que é a fosfatilcerina? Ela é um fosfolipídio essencial, porque ela faz parte das membranas celulares. E ela tem um papel fundamental na formação do neurônio. Quando a gente vai pegar, né, a membrana celular, a gente vai analisar que nessa camada externa dela, na verdade tem uma dupla camada fosfolipídica, ou seja, são lipídios, né, gordura mesmo, só que com uma cadeia de fosfato anexada, por isso que é fosfolipídio. E todo esse sistema, que eu não quero entrar tanto em biologia celular porque não faz sentido, ele vai ajudar a fazer o contato do meio interno com o meio externo da célula. E aí a fosfatilcerina, ela fica nessa parte interna e ela é encontrada principalmente na parte cerebral. Por isso que uma deficiência de fosfatilcerina ferra a célula e ferra várias coisas relacionadas a isso, como por exemplo a memória. E como é que ela funciona exatamente? A fosfatilcerina, ela é muito importante para que a gente tenha estímulos elétricos, ou impulsos nervosos, ou sinapses, que são os mecanismos de comunicação entre uma célula e outra. E a gente vai colocar aqui a integridade de um neurônio como a capacidade mesmo, eficiente, dele fazer essa comunicação. Um neurônio que não faz essa comunicação, meio que não está servindo para muita coisa. Então toda vez que você está raciocinando, está pensando em alguma coisa, que você tenta ativar alguma coisa da memória, está acontecendo um monte desses impulsos elétricos, um neurônio ligado no outro, e se isso não funciona bem, você começa a ficar devagar, você começa a ter lapso de memória. E é por isso que a fosfatilcerina, ela é muito utilizada no tratamento do mal de Parkinson, que é justamente uma deficiência aí nessa região, assim como o Alzheimer também, né? Bom, uma coisa que é importante a gente falar é que o nosso organismo, naturalmente, ele consegue sintetizar a fosfatilcerina. Porém, vai passando o tempo, a gente vai perdendo essa capacidade, como de um monte de coisas. Isso somado a uma deficiência alimentar também, né? Porque a gente consegue encontrar ela através da alimentação. E normalmente a gente vai encontrar mais nas fontes de proteína, né? Na carne bovina, nas aves, nos peixes, ou no feijão branco, porque nas coisas vegetais a gente também tem. E aí, obviamente, o ser humano conseguiu isolar ela, né, e fazer um suplemento alimentar para que a gente consiga uma quantidade maior. Então vamos falar dos papéis dela? Bom, primeiro, ela vai proteger o seu cérebro, basicamente falando, contra os efeitos do envelhecimento mesmo. Então vamos colocar assim que o seu cérebro vai envelhecer melhor. Somado a isso, você vai ter uma melhora de cognição. O que é cognição? É o raciocínio, é a memória, é o aprendizado, é o raciocínio lógico, né? Aquela inteligência, seja ela física, mental, espacial, emocional. Ela consegue diminuir também, não o estresse, né? Porque vai diminuir o estresse. A pessoa toma ela e o meu chefe cala a boca. Não, mas ela diminui a sensação do nosso organismo ao estresse. E para isso as dosagens são de mais ou menos 200 miligramas por dia. E pode ser em qualquer momento do seu dia. E esses 200 miligramas são extras, né? Porque às vezes a pessoa pega e fala, deixa eu somar quanto eu consumo, eu já bato os 200, eu não preciso. Não. O que os estudos nos mostram são pessoas que suplementaram com uma dose a mais, fora o que já vem da alimentação. Só que nós temos estudos também que mostram dosagens mais altas. Por exemplo, 750 miligramas para performance física. Porque você consegue melhorar o seu foco e treinar mais pesado, correr de forma melhor. Ela também vai atuar ali diminuindo um pouco os níveis de cortisol, da inflamação, da dor muscular. Então tudo isso melhora a nossa performance em dosagens um pouquinho mais elevadas. De qualquer forma, as doses mais utilizadas, pesquisadas, são de 100 miligramas, tá? 3 vezes por dia, ou seja, 300 miligramas, seja homem, seja mulher. Mas a gente tem estudos de doses de 600 miligramas por dia, 200, 200, 200, por um longuíssimo tempo, sem nenhum tipo de efeito colateral ou problema. E é importante essa divisão, tá? Às vezes tem gente que manda tudo de uma vez. Ela tem uma meia-vida muito curtinha. Então, se você manda tudo de uma vez, você fica coberto ali por mais ou menos 8 horas ou menos, e aí cai o nível drasticamente. Então, você fazendo uma administração mais recorrente é melhor.
O que a gente tem de relato de efeitos colaterais que podem acontecer? Então você está tomando, fica de olho nisso. Então, por exemplo, problema gastrointestinal. Então, de repente, o cara fica meio enjoado, tem diarreia. Problema de insônia. Eu mesmo já tive relato de aluno meu da consultoria com problema de insônia por causa dela. E aí se resolveu tirando a dose antes de dormir. Então tomou uma dose, 8 horas depois outra. 8 horas, quando deveria tomar a terceira, não toma. Aí já melhorou. A gente tem que fazer aqui também uma restrição, lembrei de um outro caso de aluno meu, em relação a uma medicação que se chama heparina, que ela é um anticoagulante, ela reage mal. Então, caso você esteja tomando alguma medicação dessa, não pode colocar sem consultar o seu médico a fosfatilcerina. Tem outros medicamentos, por exemplo, para asma, com aqueles medicamentos anticolinérgicos, tá? Também tem uma relação ali. Ou seja, você toma qualquer medicamento que mexe com acetilcolina, não pode tomar sem consultar o seu médico. Certo? Agora, uma outra coisa que me perguntam muito no Instagram, a qual abro caixinha de perguntas todo dia, se quiser me mandar uma dúvida, @LeandroTwin, é em relação ao piracetam e a melhora cognitiva dele. E é bem legal, eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui sobre o piracetam. Deem uma conferida.